Boa noite. Gostaríamos de comunicar que esta missa está sendo transmitida ao vivo através das redes sociais da nossa paróquia e a gravação ficará disponível nas redes sociais no acesso futuras. Lembramos também que as fotos serão tiradas durante a celebração, ficarão nos arquivos da nossa paróquia e também serão postadas nas redes sociais. Rezemos pelas almas de Santa Teresinha de Jesus Alexandre e de Adão Pedro Alexandre, e pela saúde de Adão dos Santos. Felizes celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e regaram-se com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, receberam em toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de toda a comunidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Boa noite. Nós nos reunimos, irmãos e irmãs, neste domingo, o dia do Senhor, e como família cristã queremos, ao redor da mesa da palavra, continuar escutando os ensinamentos do nosso Deus. Queremos também por eles ser alimentados e responder do fundo do nosso coração quem é o Senhor para cada um de nós. Assim, acolhemos você que veio para celebrar conosco nesta noite, os que nos acompanham das suas casas pelas redes sociais. Irmãos e irmãs,
Neste domingo, em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. No instante, reconheçamos nossas fraquezas, peçamos ao Senhor perdão por nossas faltas, pelos pecados que cometemos. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Nas mãos do Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces, as súplicas e intenções do nosso coração, tudo aquilo que trazemos, colocamos no altar do Cristo ressuscitado. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardando por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-lhe e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia o que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Todos os
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos no último dia 29 de junho, o dia de São Pedro. E a igreja aqui no Brasil, para que um número maior de fiéis possa participar, sempre transfere esta solenidade para o domingo mais próximo. Por isso hoje, aqui no Brasil, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E com a festa de hoje, a igreja nos convida a refletir de onde vem a nossa fé. Onde a nossa fé está alicerçada? Qual é o fundamento, o alicerce daquilo que nós cremos? Porque às vezes pode passar pela nossa cabeça de onde vem a nossa fé. Será que esta palavra não foi inventada? Será que alguém um dia não sentou e começou a escrever e depois isso foi se tornar uma verdade? Talvez a fantasia da cabeça de alguém? E é justamente por isso que quando celebramos hoje a festa destes dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, temos a resposta de onde vem a nossa fé. A Sagrada Escritura, antes de ser escrita, foi vivida. Os homens e mulheres fizeram a experiência com Deus, e esta experiência depois foi registrada naquilo que recolhemos como Sagrada Escritura, como Palavra de Deus. E meus irmãos e irmãs, a nossa fé vem de um testemunho. Testemunho daqueles homens e mulheres que tiveram a oportunidade de ver o Senhor. Daqueles que puderam ouvir as suas pregações. Como vai dizer São João, daqueles que tiveram a oportunidade de tocar com as suas próprias mãos do Verbo da vida. E é por isso que hoje nós estamos aqui nesta igreja, porque acreditamos no testemunho daqueles que viram o Senhor ser morto, mas daqueles que viram também o Senhor ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, quando falamos da nossa fé, falamos de algo pelo qual não só vale a pena viver, mas também por aquilo que vale a pena morrer. E esse é o testemunho da festa de hoje. São Pedro e São Paulo, martirizados, permitiram que o seu sangue fosse derramado, e por isso celebramos a sua festa de vermelho, para lembrar este sangue derramado não por qualquer coisa, não por uma mentira ou por uma invenção, mas o seu sangue derramado por uma pessoa, o seu sangue derramado pela fé. E se hoje nós estamos aqui, se hoje podemos sentar nestes bancos e louvar ao nosso Deus, é graças ao testemunho de inúmeros homens e mulheres que ao longo da história derramaram o seu sangue porque acreditavam em Cristo Jesus. É isto que encontramos na primeira leitura, quando os Atos dos Apóstolos nos lembra que o rei Herodes mandou matar à espada São Tiago. Mandou prender a Pedro, porque viu que isso agradava. E meus irmãos e irmãs, nós conhecemos a história de São Pedro e de São Paulo. Pedro é aquele homem que deixa tudo para seguir Jesus. Pedro é empolgado. Quando Jesus o chama, imediatamente ele deixa a sua barca, deixa as redes, deixa a sua família e vai seguir Jesus. Ele não tem medo. Para onde ele vai, ele não sabe. O que Jesus espera dele, ele também não sabe. Mas ele acredita no Mestre. Então ele vai. O evangelho que hoje nós ouvimos mostra Pedro dizendo: tu
tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma resposta que brota do alto, inspirada e revelada por Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias. A resposta corretíssima de Pedro não poderia ser melhor. Num outro momento, a multidão começa a ir embora, vão abandonando Jesus. Jesus se volta para os discípulos e diz: vocês também não querem ir? E Pedro responde: a quem iremos? Não temos aonde ir, só tu tens palavras de vida eterna. Na ceia, Pedro diz: Senhor, eu daria a minha vida por ti. Este é Pedro, com esta fé que se lança. Mas, meus irmãos e irmãs, Pedro também é fraco. Pedro também tem as suas dúvidas de fé. Por isso, andando sobre as águas, ele também afunda. Pede ao Senhor: me ajuda, salva-me. E Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aquele homem que disse que daria a vida por Jesus, quando está lá, sendo interrogado, nega o Senhor. Você não é discípulo de Jesus? E Pedro diz: não. Alguém diz: mas eu não te vi no jardim com ele. Pedro diz: não. E quando a empregada do palácio pergunta: mas você não é discípulo? Ele diz: eu não conheço esse homem. Meus irmãos e irmãs, na vida de Pedro, o desejo incondicional de seguir Jesus e ao mesmo tempo o medo daquilo que pode acontecer. Vai enfrentando as fraquezas e as fragilidades do seu coração. Mas quando chega o momento decisivo, Pedro permite derramarem o seu sangue por causa da fé. E quando vão crucificá-lo, conta a tradição que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria se parecer com Jesus. A história de Paulo não é diferente. Aquele que persegue os cristãos, que mata os primeiros seguidores de Jesus. O primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, é morto aos pés de São Paulo. Mas de repente, o encontro no caminho de Damasco mudou completamente a vida de Paulo. E aquele que antes perseguia, agora oferecerá a sua vida. A segunda leitura da missa de hoje: estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Agora eu posso voltar para a casa do Pai. O que vemos na vida destes dois homens é o poder transformador do Espírito Santo. Quando nos abrimos à vida nova que brota de Cristo, mesmo experimentando as fraquezas do nosso coração, mesmo nos desviando e caindo, temos sempre a oportunidade de recomeçar. Nós não somos diferentes de Pedro. Queremos seguir o Senhor, mas também muitas vezes o negamos com os nossos pecados. Quando sentimos medo do que as pessoas vão dizer, do que vão pensar, medo de nos entregarmos nas mãos de Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, para todos nós existe sempre a alegria de podermos nos levantar e recomeçar. Mas só receberá esta vida nova que brota da cruz de Cristo aqueles que conseguirem responder com sinceridade: quem é Jesus? E esta é a pergunta para todos nós na noite de hoje e ao longo de toda a nossa vida. Quem é este Jesus? Quem é este Senhor pelo qual vale a pena viver e pelo qual vale a pena morrer? Só quem se encontrou com este Senhor e o acolheu como Messias, como aquele que vem da parte de Deus e é o próprio Deus, saberá recomeçar, saberá pedir perdão e se levantar. Só quem reconhecer em Jesus, o Filho de Deus,
poderá acolher esta vida nova que brota do encontro com o ressuscitado. E somente assim, acolhendo esta vida nova, poderemos também testemunhar o Senhor e oferecer a nossa vida diariamente, nos pequenos martírios que a vida nos pede, no nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, na nossa família. Queira Deus que nenhum de nós morra crucificado, que nenhum de nós tenha a sua cabeça cortada como São Paulo, mas queira Deus também que cada um e que todos nós saibamos oferecer no nosso coração um sacrifício que agrade o Senhor, que aceitemos a sua vontade como quem sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, que acolhemos as cruzes da nossa vida, as nossas dificuldades e saibamos oferecê-las ao Senhor por amor de Deus e que assim nos aproximemos ainda mais do coração do nosso Deus. Num instante, abaixe um pouquinho a sua cabeça diante da presença de Deus e peça a Jesus que você possa responder no silêncio do seu coração quem é Jesus para você. Peça ao Senhor que você aceite as dificuldades e as provações, que você saiba oferecer a sua vida na sua missão de pai, de mãe, de filho. Peça a Jesus que você nunca se esqueça que Ele está sempre ao seu lado. E como nos disse o salmista, de todos os temores, nos livra e nos livrará. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
Vós, Senhor, que estiveste ao lado dos perseguidos, fazei a igreja sempre sólida aos que sofrem aflições por causa do Evangelho, nós vos suplicamos. Vós que conduziste Pedro ao primário da igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora, nós vos suplicamos. Vós que libertaste os apóstolos da prisão, motivai as autoridades de nossos pais, que se empenham a condições de vida dignas nas prisões, nós vos suplicamos. Vós que chamaste Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar para o serviço de vosso reino pessoas generosas e cheias de amor pelo Evangelho, nós vos suplicamos. Vós que reuniste o povo disperso ao redor dos apóstolos, congregai vós fiéis num só rebanho e sobre um só bom pastor, nós vos suplicamos. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Arnaldo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciar com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim, mas José não falava, serei salvo.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Nós lembramos a todos, para aqueles que quiserem, puderem fazer a sua oração pessoal, a Igreja Matriz, aqui São Paulo Apóstolo, estará aberta sempre na quarta e na quinta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Então, se você tem tempo, se você pode e quer fazer a sua oração pessoal, poderá vir até a igreja na quarta e na quinta, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Continuamos convidando aqueles que se sentirem chamados para serem catequistas, para testemunharem a sua fé, que procurem a Secretaria Paroquial, deixe lá o seu nome, o seu telefone e venha também nos ajudar na evangelização sendo catequista.
Nós vamos retornar para as nossas casas, que você leve a certeza de que a nossa fé vem dos apóstolos, está fundamentada sobre esta profissão de fé de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que hoje e sempre você se lembre de rezar pelo Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro, hoje o Papa Francisco. Rezemos também por ele, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite, uma boa semana a todos vocês.